Como as emoções negativas interferem no nosso ambiente de trabalho, né? Eu acredito que vai muito além, interfere na nossa vida como um todo. E hoje, especificamente, falar sobre o ambiente de trabalho, que é onde a gente vive a maior parte da nossa vida, né? Então, bem legal estar te recebendo, Rafael. Bem legal a gente estar junto aqui para esse segundo episódio. Com certeza. Vai. Com certeza. Esse é um tema que, querendo ou não, ele hoje em dia, tipo, eu acredito que mais do que nunca o ambiente de trabalho, né? Quando você não sabe organizar suas emoções, ele tem um peso muito forte, né? Ele tem um peso muito forte porque, assim, uma coisa é você saber regular, né? Como a gente falou da outra vez, regular suas emoções. E quando você realmente está no ambiente de trabalho e você não tem esse controle emocional, essa inteligência emocional, o que acontece? Isso acaba dominando a tua mente e a sua produtividade nesse ambiente acaba caindo muito. Não só a produtividade, mas como também você acaba afetando um ambiente inteiro. E também acaba sendo, se você, mesmo que você não esteja com essa energia, você acaba sendo afetado por isso. Por quê? Porque o que acontece? O estresse é uma coisa que quando você deixa ele acumular, ele acaba prejudicando em várias áreas, como a gente também já falou no podcast anterior. Mas no ambiente de trabalho, eu acho que é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque o que acontece? Você depende disso. Muitas vezes você depende desse trabalho para você sustentar a tua família, para você sustentar seus filhos, você. Então, quando você consegue realmente reduzir esse estresse e saber o que está te afetando, isso muda completamente a face do jogo. Porque muitas pessoas, elas só vão buscar ajuda quando realmente o caso está complicado. Só que daí é muito difícil. Por quê? Porque você já está entrando numa depressão, você já está com crises de ansiedade, às vezes até crise de pânico muito forte. Então, e tem também, hoje em dia, o burnout, né? O burnout é uma coisa que afeta muitas pessoas. Então, o que eu percebo é que a maioria, principalmente os homens, ele tem essa particularidade de não buscar ajuda no momento necessário. E quando você não busca ajuda no momento necessário, acontece isso aí, você explode. Eu tenho um caso para contar, uma história que eu acho bem interessante, que é o seguinte: teve um caso de um paciente que eu atendi, que a esposa dele entrou em contato comigo porque ele estava realmente, tinha entrado em burnout, já fazia 3 meses que ele estava em casa de licença, para você ter uma ideia. E o que acontece? Ele não, mesmo tomando os remédios, fazendo todo o acompanhamento que a empresa daí, né, ajudou ele estava naquele ciclo negativo muito forte. Por quê? Porque ele estava sentindo que não, porque como ele era homem, como ele tinha aquela armadura, aquela casca, né, ele não poderia passar, digamos, por isso. Então, aconteceu o fato do burnout e depois, ao invés de ele conseguir se recuperar, começou a piorar. Por quê? Porque ele não sentia que aquilo era normal. E ele começou a ficar pior ainda. Então, e aí perceba, primeiro aconteceu devido ao estresse emocional, a pressão do trabalho, e depois a própria questão do homem. De você, eu não poderia estar assim. E não aceitar essa condição fez com que piorasse mais ainda o estado dele. Então, quando eu fui atender ele realmente, a gente conversando, e ele falou para mim, ele falou assim: mas Rafael, como que isso acontece comigo? Eu faço, né? Não vou entrar em detalhes aqui do que ele fazia, mas eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que. Sempre fui o provedor, sempre fui o homem da casa, como que isso acontece? Né? Comecei a ter crise de pânico, né? Primeiro indo para o trabalho, dirigindo, foi a primeira vez dirigindo, ele teve um ataque de pânico e teve que parar o carro para não bater o carro. E aí ele não sabia, como não saber controlar as emoções e achar que essa emoção não é normal para ele
um ataque de pânico que deveria durar ali no máximo ali uns 15 minutos, né? Normalmente ali é a média que dura até baixar ali todo esse sentimento. Durou mais ou menos meia hora, 40 minutos. E ele teve que ser daí, tipo, acabou, né, o pessoal tendo que socorrer ele ali, porque estava ficando muito complicado, poderia ter até um ataque cardíaco. E aí eu conversando com ele, eu falei assim, mas imagina, presta atenção, as emoções, ela não importa se você é homem, mulher, se você é, né, o maior lutador do mundo. Esses tempos atrás a gente viu ali o cara do Metallica, esqueci o nome dele, tendo um ataque de pânico também. Então isso ele não vê quem que você é. Ele simplesmente chega, e se você não está atento aos sinais, ele chega de surpresa e é uma pancada que ninguém resiste. Não tem como resistir. Então, depois que ele entendeu que sim, que ele tinha, né, que a gente, nas nossas sessões, que ele percebeu que ele tinha que sim, realmente dar atenção às emoções, ao que ele estava sentindo, que as emoções não estavam ali atacando ele porque ele era fraco, mas estavam atacando ele para comunicar de algo pior que estava para acontecer. E é exatamente isso que a gente tem que ficar atento. As emoções, elas não estão ali para te prejudicar, elas estão ali para comunicar. E quando você está atento a essas emoções, ao que é, como elas estão surgindo, como elas estão te afetando, o pulo do gato é esse. Você vai conseguir sim se proteger, vai conseguir sim buscar a maneira correta, que daí cabe a você de lidar com esse sentimento, seja com uma luta, seja com terapia. Existem várias maneiras hoje de você lidar com determinadas emoções, e eu acho que esse é o ponto principal e inicial, você entender que aquela emoção ela está te comunicando alguma coisa e que sim, você tem que dar ouvidos a isso. Bom, Rafael, cara, ouvindo tudo isso que você falou, né, todos os atendimentos que você dava, tu é um cara especialista nisso, consegue trazer essa clareza ao homem que te procura, e óbvio, é um impacto rápido, né? Eu acredito que seja rápido só pelo fato de a gente ter emoções e assumir o que a gente tem. Ou a gente lidera, ou a gente vai ser liderado por elas, né? Então, para o homem, né, eu posso dizer até pelo homem que já fui, é um desafio assumir as emoções, principalmente aquelas que limitam o homem. Né? Imagina o medo, Rafael, como é para um homem ter de assumir que tem medo. Uhum. Né? E tudo que a gente resiste, persiste. Uhum. O cara não encara o medo. E aquele medo acaba regindo a vida dele. E o mais incrível disso tudo, que a gente sabe bem, né, que é inconsciente. Então, se o cara conscientemente não tomar uma decisão de falar, porra, peraí, esse medo tá me parando, tá me deixando inerte, eu tô patinando na minha vida, no meu trabalho, na minha relação, né, no meu negócio ali como um todo, vai continuar, não tem jeito, né? Ou seja, eu gosto de dar o exemplo de um guerreiro montado num cavalo, já que a gente fala sempre do samurai, né, do guerreiro, até que está vestido com a armadura. Imagina esse guerreiro montado num cavalo, o cavalo ser o corpo, ser onde estão as emoções, né? Onde está toda essa relação emocional, instinto, e ele não assume as rédeas. Ele não tem coragem de assumir essas rédeas. Claro. Porque ele pode ser julgado, então já entra no julgamento, na crítica, né, até no conflito, porque muitas vezes leva a gente a ter uma discussão com alguém que a gente não quer ter que se posicionar do nosso jeito, né, diante de alguém que pensa diferente. E para o homem, né, eu acredito que há uma resistência pela cobrança social, lógico. Né? Claro. E reforçando até aqui a importância do nosso tema de hoje, né? Me traz uma alegria. Olha como é bom falar de emoção, né? A gente expressar ela. Quando você vê um homem falando assim, eu me sinto alegre, eu me sinto amoroso, né? É difícil o homem expressar emoção porque ele atrela a fragilidade. A gente tem a fragilidade, né? A gente tem o lado feminino também, né? Então, reforçando a importância desse tema, né? Me traz uma alegria com essa ideia de a gente falar sobre um fator que é silencioso, né?
que, óbvio, pode estar minando o desempenho desse guerreiro, né? Seja, óbvio, no ambiente profissional ou num contexto como um todo. E o que a gente está falando são das consideradas emoções negativas, né, Rafael? Aham, com O que certeza. você hoje encontra, cara, nos seus atendimentos, sobre essa clareza, sobre o homem que fala, cara, eu sinto medo, eu sinto raiva, né? Eu sinto culpa. Você encontra esse cara, qual a grande dificuldade hoje e o que tem sido a solução também para que esse homem ele se conecte com quem ele é por baixo da armadura? Olha só, bem interessante. A pergunta que você fez aí mostra que a gente está realmente conectado. Porque o que acontece? Um dos sentimentos justamente que eu queria falar, e você tocou, é o medo. E eu gosto muito de Star Wars e o Mestre Yoda ele fala, o medo leva à raiva, que leva ao lado negro da força. E olha só que interessante, né? O medo, tudo ele começa ali com o medo, né? O medo ou a culpa, como você disse. Normalmente é o medo. Por quê? Porque às vezes você tem que enfrentar certas coisas que, por mais simples que possam ser, elas geram um determinado medo. Quando você sente aquele friozinho na barriga, tudo isso. Por exemplo, na área de vendas, quando você vai vender uma coisa, você tem aquela pressão e aí você sente aquele medo de você, né, saber se você vai vender ou não. Às vezes numa reunião, sabe, que você tem que é importante para você se comunicar. Tudo aquilo que às vezes envolve em outros grupos que está um pouco fora do controle, que você não sabe o que vai acontecer, ele gera um determinado medo. E esse medo, o que acontece quando você não sabe lidar com ele da maneira correta, ele vira raiva. E a raiva é um sentimento que daí ele vai começando, é como se ele fosse te comendo a raiva te ajuda, é um combustível para certas coisas, mas nesse tipo de situação ele começa a deteriorar a sua mente. Por quê? Porque você sente aquele medo, e aí você, né, quer lutar contra aquele medo, e o outro sentimento que você encontra daí para lutar, normalmente o homem encontra para lutar com medo, é a raiva. E aí, querendo ou não, é um sentimento negativo com outro negativo nesse contexto, né, como eu quis dizer. E o que acontece? Você vai sentindo aquela raiva, aquela frustração, né? Às vezes você não consegue fazer, né, aquela venda, você não conseguiu fechar aquele negócio, você não conseguiu fechar, a reunião não foi tão boa quanto você imaginou, justamente por falta de controle dessas emoções. E aí o que acontece? Tudo isso aí vai disparando gatilhos muito forte. E aí, além de você passar isso no seu ambiente de trabalho, como eu disse, você acaba afetando as pessoas no seu ambiente de trabalho, você chega em casa e aí explode. Porque ali você, né, digamos, está no seu domínio, aí às vezes explode com a esposa, explode com os filhos e vai virando aquela bola de neve. E o que acontece? Uma das ferramentas que eu acho interessante é quando você percebe aquele medo, o que acontece? Isso aí é disparado pela amígdala, que a gente tem no nosso cérebro, que ela controla as emoções. Então, ao perceber que você está sentindo aquele medo, aquele friozinho, deu friozinho na barriga, por que deu friozinho na barriga? Por quê? Porque esse sistema foi acionado, o reptiliano e a amígdala foi acionado. Então, o que ele faz? Ele faz com que toda a sua circulação sanguínea vá para as partes mais importantes do seu corpo, que é para você se defender, ou para você atacar, ou para você fugir. Então, realmente, o seu sistema digestivo ele para de funcionar, é por isso que você sente aquele frio na barriga. Então, ao você sentir esses sintomas no seu corpo, você consegue daí perceber, eu estou ficando com medo. Ao invés de enfrentar esse medo, uma técnica muito eficaz e muito rápida é você parar, respirar profundamente. A gente também acabou comentando nessa técnica da outra vez. Respira profundamente ali para uma média de 3 a 6 segundos e expira novamente por mais 3 a 4 segundos. Faça esse exercício por pelo menos 3 a 5 vezes. Para quê? Porque é para você dar tempo de resposta para a amígdala realmente ela retroceder e ela daí não dispara, ela não reaciona, porque a primeira coisa que a gente tende a fazer é reacionar aquele medo. É tentar
lutar contra aquilo ali. E aí é que está o erro. Por quê? Porque você faz ela disparar mais rapidamente, e como a gente não tem controle sobre essa parte do cérebro, ela vai dominar você sem dúvida nenhuma. Não importa quem que você é, você pode ser o Hércules da vida que vai bater, entendeu? Não tem como você fugir disso aí. Então você voltar, parar 6 segundinhos ali antes de ter uma reação, respirar profundamente, controlar a tua respiração, sabe? Manter esse ritmo, você vai diminuir realmente essa reação e você vai fazer com que você consiga pensar com mais clareza. Porque nesse estado, uma outra coisa que acontece é a superoxigenação do cérebro. Quando acontece a superoxigenação do cérebro, você diminui a circulação sanguínea. Diminuindo a circulação sanguínea, a tua reação lógica vai a zero. Vai a zero. Então, no momento em que você acha que você realmente deveria estar ali tomando controle, quando você tem a reação errada, a resposta errada, ela vai tirar mais ainda do controle. Então, isso é uma maneira de você conseguir regular tanto a sua circulação sanguínea como essas suas emoções. E isso vai fazer com que você perceba ali como reagir em determinadas situações. Imagina numa situação que nem, né, uma situação de raiva, que nem você falou também, alguém te provoca na rua, te xinga, não sei o quê, e você, né, tá no trânsito ali, e na hora você reaciona. Imagina que esse cara sai do carro, e daí você sai também, vocês vão acabar saindo na mão por algo totalmente ridículo. E com certeza os dois vão sair prejudicados. Não tem essa, eu bati no cara e não sei o quê. Não, aquela emoção, aquilo ali gerou mais acúmulo de energia negativa, mais emoção negativa dentro de você. E se alimentar dessas emoções vai fazer com que você se sinta cada vez pior. Por mais que você queira lutar contra aquilo, aquele daí é uma briga invisível, né? Que essa você vai perder com certeza. Então não adianta, entendeu? Lutar contra fantasma, não tem, você não consegue ir lá e sentar nele ali, tipo, na mão. Você vai ter que buscar essa emoção, encontrar onde que ela desencadeou essa emoção e aí combater isso. E aí você pode ter certeza, eu já atendi várias pessoas, homens, mulheres, você chora, você, né, bota aquilo para fora. O bom é que depois, normalmente, você consegue ressignificar. Mas você saber, perceber, primeiro, essa emoção no seu corpo, isso aí vai ser de grande ajuda para você controlar a tua respiração. Depois que você controlou a tua respiração, você cria pensamentos positivos, que é para bloquear esses pensamentos negativos. Porque aí sim você vai conseguir pensar de uma maneira melhor, sem criar ansiedade, né? Porque tem a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela, dá até aquela coisa, poxa, que legal, vou fazer aquilo, né? Você tá empolgado, ele cria uma empolgação e uma ansiedade boa. Agora, aquela ansiedade que tá te jogando pensamentos negativos, pensamentos de que, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Tô com medo. Tudo isso aí é uma ansiedade negativa. Então tem como você bloquear isso aí utilizando o pensamento positivo. E por mais que possa parecer balela, o pensamento positivo é impressionante. Para você ter uma ideia, as pessoas que têm pensamento positivo, elas melhoram a circulação sanguínea, elas melhoram também toda a parte cardíaca, né? Tipo, o coração, tudo. E, inclusive, tem mais longevidade. Ou seja, pessoas que têm pensamento positivo vivem até mais do que as outras pessoas que não têm essa mentalidade. Então, essas são algumas maneiras de você controlar esse sentimento ali na hora que ele dispara. Isso me lembra muito uma frase do mestre Carlos Gracie, né? Primeiro ele dizendo que a força mental positiva é a parte mais importante dessa arte. E no seu primeiro mandamento, né, os conhecidos mandamentos, eu gosto de chamar de convicção. O mandamento, ele enfim, torna mandar, né, receber já atrela também muito a religião, e eu acredito que fica um pouco limitante. Quando a gente chama de convicção, a gente começa a criar a crença a partir daí. E aquilo fazer parte da gente. Né? E essa convicção que sempre me impactou bastante, inclusive, por a gente ter essa capacidade que você disse aí, de dirigir, né? Quem somos. Eu gosto de imaginar, eu sempre trago a analogia do carro.
O cara cuida bem do carro dele, lava constantemente, bate o tapete, cuida com carinho, cheirosinho, só que o veículo que transporta a vida dele, ele deixa para depois. Tá ficando enorme, tá sem saúde, tá com olheira, está sem energia, né? E tá deixando o volante guiar o carro. Então ele não assume esse volante muitas vezes por medo, né? E o que limita ele a chegar nessa primeira convicção, que é ser tão forte que nada possa perturbar a paz da tua mente. Uma vez eu conversei isso com um samurai, eu estava ministrando uma aula particular, e ele falou, pô, professor, mas eu não consigo, não vou conseguir isso. E, cara, exatamente. A gente vai passar, vai haver o estímulo, vai chegar a emoção, né, que é considerado negativo. Eu gosto de chamar elas do seguinte, elas são um chamado para ação. Né? Eu vou numerar 10 aqui que eu tenho anotado. Vai. Desconforto, medo, mágoa, raiva, frustração, desapontamento, culpa, inadequação, sobrecarga e sufoco, né? O burnout está muito ligado nisso, e solidão. Vou me enxugar, né? Como a gente sempre, o artista marcial que a gente seguia pelo triângulo, a base da pirâmide, né? 3 pontos de apoio, e óbvio, o jiu-jitsu está no centro, que é a capacidade de se controlar e se fazer eficiente. Então, enxugando para que a gente possa resumir nos nossos pontos de autorregulação, né? Então, a gente tem 4 pontos. Tem o afetivo, onde está a tristeza, está conectado. A gente pode sentir, nomear de vários jeitos, mas tudo se resume em tristeza, afetivo. Né? A gente tem o medo. O medo, muitas vezes, ele está emocionalmente ancorado, guardado. É uma memória. Né? Por isso eu gosto de diferenciar o cara que é aquele guerreiro que é sábio, né? Ele tem a sabedoria, ele tem o intelecto, ele conhece, ele lê o livro de natação, ele sabe as técnicas. Só que o cara que é inteligente, né? Que tem realmente o saber, aquele que pulou na piscina e começou a bater os braços para testar, para sentir na pele, né? De que vale milhares de diploma, milhares de conhecimento intelectual sem a prática. Nada, vai exatamente para onde vai todos os sonhos do mundo, para o cemitério, porque o cara não fez, não tirou daqui do intelecto. Sim. Né? Então, até já vou deixar uma pergunta aqui, porque a gente está falando principalmente de um ambiente que seja tóxico. Não porque eu não estou regulando as minhas emoções, mas porque as pessoas em volta têm me sobrecarregado. Óbvio que isso acontece. Por quê? Isso é energia, né, Rafael? Isso é energia. Claro. Então, a gente vai aqui numa escala de emoções. Quando eu me sinto um pouco irritado, eu gosto de dizer um pouco irritado porque me dá mais controle. Porque falar, eu estou irritado, é o poder da neurolinguística, né? Então, quando eu me sinto um pouco irritado, faço o que você falou ali, respiro, ganho esse tempo entre estímulo e resposta, para avaliar com a consciência, esse poder de dissociar rápido, né? Observar o próprio pensamento e parar de ser o pensamento, que me dá a capacidade de trocar. Porque se eu estou com uma energia de consciência, ou sendo influenciado por uma energia de consciência de raiva, de ira, de duelo, de contra, essa pequena irritação me leva para a raiva, me leva para a reatividade muitas vezes. Né? Legal, essa pequena irritação pode me transmutar a raiva? Sim, mas como é que eu vou levar ela para o saudável? Como é que eu vou pegar essa energia que é alta, é muito alta a energia da raiva, né? E levar para o saudável? Na parte mental, né? O que você faz para fazer essa troca de consciência? Eu mesmo, por exemplo, eu levo a irritação para a coragem, né? Eu levo lá para a realização. Eu torno essa irritação algo significativo. Falo, cara, tá me irritando isso que os pais fazem com os filhos e eu vou ajudar na metodologia para que essas crianças possam crescer mais saudável e ser um adulto que soma. Né? Então eu pego a irritação e coloco em algo bom. O que você costuma fazer? Como é que você vê isso a partir desse controle mental? Né? Porque
o inconsciente vai trazer. Claro. Quando bater aqui, ó, no receptor de rádio, ele vai interpretar. Com certeza. Como é que você faz para pegar essa interpretação? Percebi, vamos mudar. Então, quando eu percebo alguma emoção ali que realmente vai interferir, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos, né? Tem uma menina de 8 e o Nicolas de 3. E o Nicolas de 3, cara, tipo, a criança, às vezes, quando você não sabe se comunicar com ela da maneira correta, e normalmente a gente não se comunica com ele da maneira correta, mesmo sabendo como se comunicar. Às vezes você tá ali, tipo, trabalhando, né? Vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu estava trabalhando ali, precisava preparar umas coisas, e de repente ele veio e tipo, pai, gritando, não sei o que, e aquilo entrou como uma flecha no meu cérebro, assim, sabe? Já me acelerando, porque eu já estava num ponto em que eu ia descansar, para poder, né, diminuir ali aquela concentração toda, mas como eu estava super concentrado ainda não tinha reduzido isso aí, quando ele veio com aquela gritaria toda, aquele negócio, me deu uma coisa, e eu na hora, tipo, eu ia responder, eu parei, botei a mão no peito assim, respirei, e aí eu lembrei do quê? Lembrei dos personalidades que a gente tem dentro da nossa cabeça. E aí, quem que eu ia tirar ali de dentro naquela hora que ele gritou e tudo, eu tava para tirar o guerreiro e ia lutar com ele. Tava para tirar esse guerreiro de dentro de mim e ia lutar com ele, não ia dar certo, entendeu? Eu ia responder para ele, ia falar alto com ele. Na hora eu parei, respirei e falei, não, ele precisa do cuidador. E aí eu lembrei, por quê? Porque a gente tem uma caixinha com várias personalidades dentro da nossa mente. A gente tem o cuidador, que é o pai, né? A gente tem o amante ali, que é o que ama, não é só na parte do romance, né, com a sua esposa, mas que ama, assim, seus filhos, ama o que você faz, ama a vida, tem prazer, né, nos hobbies e tudo mais. E o que acontece? Eu, na hora, peguei, olhei e falei, não, preciso do cuidador. Preciso tirar aquele que cuida do filho, que volta ali, sabe, que tem responsabilidade por essa outra emoção que ele está te trazendo. Por quê? Porque ele me veio com uma emoção de medo, de raiva, e eu estava tirando a emoção também, de raiva, de se defender. Só que não era essa emoção que ele precisava, não era essa persona que ele precisava. Então, na hora eu fui, lembrei, parei, que nem eu falei antes ali, bota, respira e procura dentro dessa tua caixinha quem que precisa reagir agora. Qual personalidade você precisa tirar agora? Você precisava tirar o cuidador, precisava tirar o pai, o guerreiro, precisava tirar o governante? Não, lembrei o cuidador, preciso cuidar dessa criança agora. Então, na hora eu respirei, me abaixei e falei com ele da forma como ele entende. Falei, e aí, filho, o que aconteceu? Você fez dodói, você se machucou, vem aqui com o papai, não sei o que, eu te cuido, eu te protejo. Quebrando também já aquele estado dele. A princípio ele segurou um pouquinho, mas daí já estava rindo comigo no meu colo, sabe? Agora, se eu tivesse reacionado, tivesse tirado o guerreiro e gritado com ele, ia ter virado uma zona aquilo ali. Sabe? Então, uma das formas que eu acho muito interessante é você perceber dentro de você também, porque às vezes a gente acha que é só uma personalidade que está no comando. Não, para perceber. Você vê uma gata na balada ou em qualquer lugar, não sei o quê, você acha que você vai lá com a mesma personalidade que você estava conversando com o teu amigo aqui? Não vai. Você, na hora, automaticamente o teu cérebro faz isso inconscientemente. Só que você pode fazer isso conscientemente. Você tem o poder de fazer isso conscientemente. E é perceber quem que eu estou precisando tirar agora. Quem que é a melhor pessoa para agir nesse momento. Às vezes você está num momento lá de estresse na empresa. Está no momento de estresse e o teu chefe está lá, está descendo a lenha, te pedindo mais do que você normalmente faz, né? E você está ali, você já sempre, digamos, tem esse costume de ficar pegando esses trabalhos, né? Porque você quer uma promoção, porque você quer, né, parecer que você é produtivo, só que daí você está sobrecarregado. E aí você percebe que o teu chefe está agindo dessa maneira com você. E aí, às vezes você tira o guerreiro de volta e vai lá e dá de frente no momento errado com ele. E não é às vezes isso que você precisa. Às vezes você precisa perceber e tentar tirar ali. Quem que eu preciso?
Talvez eu precise também tirar o governante daqui, que é aquele que controla, que dá as decisões para a sua vida, e dá as decisões, porque assim, o governante eu acho muito interessante, por quê? Porque não é aquele que fica mandando, não, ele consegue ver o problema, e dentro do problema ele não fica olhando o problema, não. Como que eu soluciono isso? Como que eu posso solucionar isso? Ele vê, ele tem aquela visão além do alcance. Ele percebe o que acontece, o que vai acontecer se ele fizer tal coisa. Então você foca na solução. Então quando você percebe, ele está me entregando muita coisa, se você reagir, virar e ser honesto com ele, falar assim, olha, eu não estou podendo fazer isso, porque se eu realmente pegar mais isso para eu fazer, o que vai acontecer? Eu vou me sobrecarregar e não vou poder te entregar um bom trabalho. E eu tenho certeza que para a empresa, para a produtividade, né, da empresa, e eu tenho certeza que você também gostaria disso, se eu não fizer isso direito, vai acabar acontecendo XYZ, sabe? Então a forma com que você tira esses personagens de dentro, ele vai ter uma resposta muito boa. E eu digo, comunicação assertiva é algo muito interessante que eu acho que todo mundo deveria estudar. Porque comunicação assertiva é você perceber ali o que estão te comunicando, ouvir atentamente e dar uma resposta que não seja, tipo, que nem eu digo, dar nome aos bois. Você tá me dando isso porque isso, aquilo, tipo, botando a culpa no outro. Porque o outro daí, imediatamente, quando você tende a atacar o ser humano, ele tende a se defender. Então a melhor forma é você aprender a se comunicar de uma forma que você consiga resolver aquele problema sem culpar ninguém e achando uma solução efetiva e que seja boa para todo mundo. Que nem eu falei, o cara está ali te sobrecarregando e você ser honesto com ele, falar com ele honestamente, falar com ele abertamente sobre o que você acha que não vai poder fazer e que vai ser melhor para a empresa. Você acha que se um chefe escuta uma coisa dessa, ele com certeza, né, a não ser que ele seja um tapado, mas se ele quer o bem da empresa, ele com certeza vai dar ouvidos a você e realmente vai né, se comunicar também e entender isso aí da melhor forma. Então entender qual estado que você está e qual personalidade você precisa tirar de dentro de você é uma maneira bem interessante. Legal. E aí eu pergunto para você, nessa questão, por exemplo, dos treinamentos, eu imagino que você deva atender bastante empresário, várias pessoas que te buscam, né, no jiu-jitsu, para ter essa parte de descarregar, assim, o que você escuta dessas pessoas e como que você lida com essa relação com eles? O que você aconselha essas pessoas quando elas estiverem com esse desestresse através da luta ali? Bom, é muito comum realmente, principalmente no mundo empresarial, né? Há pouco tempo estive no X-Business e existe uma corrida, existe uma expectativa em algo fora para o sucesso, para ser bem sucedido, para ser o cara, para ser visto daquele jeito que ele quer ser visto, né? A gente está resumindo aqui sentimentos e necessidades. Muitas vezes a minha necessidade que eu estou buscando satisfazer por algo externo é mais uma questão interna, uma conexão interna, né? Isso vai trazendo muita sobrecarga e sufoco a esses personas ali, a esses empresários, a esse grupo de pessoas que atuam, né, numa área de criação também. Então tem muita responsabilidade, eles empregam muitas pessoas, são pessoas que devem estar tomando decisões o tempo todo, e decisões que envolvem milhares de pessoas muitas vezes, além, óbvio, da sua própria família. Eu acho que parte sempre dali uma força influenciadora, né? A família. Então, eu mesmo, quando trago uma reunião de pais no meu estúdio, né, trago os pais ali, eu sempre digo, muitas vezes o que o garoto quer é passar um tempo com você na praça, falando o que ele quiser falar, contando as coisas que ele quer te mostrar, que ele sabe fazer, né, querendo conversar com você um tempo, ouvir de você o que você pensa. E você está correndo tanto para dar tanta coisa para ele que ele nem está nem aí para isso. O que ele quer é o pai ali, né? Uhum. Então, óbvio, isso aí entra em congruência, né? Porque o pai, na verdade, ele também quer aquilo. Está correndo para ter o que ele já tem. Isso vai sobrecarregando ele, né? E, óbvio, existe uma influência passada.
esse corpo desse guerreiro, né? Vamos lá, vamos botar, esse guerreiro ele tem uma armadura. Essa armadura foi criada por tudo que ele passou. A coraça emocional, as âncoras emocionais, a gente inclusive traz essa analogia. É como se fosse uma armadura. Né? Só que ele está no presente querendo criar um futuro mais saudável, né? Com mais amor, uma relação mais saudável entre o filho, um tempo de qualidade. Né? E ele está vivendo no estímulo do passado. Então ele está correndo por uma ideia que não está mais consciente, né? Veio com o inconsciente, que está estimulando a mente dele naquela programação mental que ele trabalha, naquele mapa. E isso vai sobrecarregando, ele vai buscar prazer de alguma forma. Né? A maioria dos empresários estão sobrepeso, não estão cuidando da saúde, né? Estão com medo, estão infartando, e isso alimenta mais o medo, né? Porque é o medo da morte, é o medo da doença, porque ficar doente, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Então, eu já começo trazendo para a respiração. Peraí, pô, respira. Acho que esse tempo de observação tão necessário é para que a gente escute o pensamento e veja de onde ele veio. Qual o sentimento? Qual necessidade? É uma necessidade que está sendo atendida ou não atendida? Né? Então, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, nos meus particulares, seja incluindo a defesa pessoal, que é fundamental para a construção, é reprogramação corporal, né? Botar assim, na mente inconsciente. Eu sempre desbloqueio primeiro para a gente acessar depois. Então vamos lá, não está havendo uma comunicação mente-coração animal, vísceras. Em algum lugar está bloqueado, em algum lugar está influenciando mais. Então, se a gente regula, a gente abre. Caraca, estou consciente aqui agora. Né? Aí a gente entra com as perguntas chaves ali que a gente conduz, né? Óbvio, na sua especificidade, com o objetivo de cada um, que vai acessar uma camada real daquela pessoa, que vai fazer ela já se sentir do jeito que ela está buscando se sentir. E vai fazer ela tomar uma decisão alinhada ao resultado que ela deseja, ou seja, se eu desejo saúde, vitalidade, não vai adiantar eu ir no McDonald's todo dia. Impossível. Né? Então, é incoerente, é incongruente. Eu tento mentir para mim mesmo, falando, não, só hoje, aquele prazerzinho rápido da boca, né? O guerreiro, o verdadeiro guerreiro, se mexe, se move e toma decisões de médio e longo prazo. O que eu faço hoje é por resultado de médio e longo prazo, não é para hoje. Então, a dor que eu enfrento hoje de fazer a flexão, de fazer o meu treino, é visando o resultado, né, da soma desse ritual. Então a gente sabe que o guerreiro tem um ritual. Eu estou assumindo as rédeas do meu ritual. Sim. Óbvio que necessariamente, onde eu vejo que vem aí a grande dificuldade, né, a maioria dos meus clientes no início eram mulheres, e aí a gente vai se comunicando, aí vem chegando os homens, e esses homens têm um impacto, e esses homens trazem outros homens, convidam um amigo, fala, cara, vai porque você vai sentir, irmão. Você vai ver que dá liberdade, você vai ver que pô, vai fazer lá a reprogramação, vai fazer a autorregulação, você vai sentir liberdade, vai sentir mais energia, vai conseguir dormir, né? Porque os homens não estão conseguindo dormir. Sim. E isso é uma coisa presente na sociedade. É óbvio que é estresse, é cortisol contínuo, é mente no futuro, é mente no futuro, é mente no passado, é zero controle sobre essa mente que vai criando isso. Né? Inclusive, eu vou deixar aqui uma pergunta para aqueles que nos acompanham. Né? Se você já sentiu que algum ambiente pesado, tóxico, tenso, afetou a sua produtividade, comenta aqui para a gente, coloca aqui, diz como é que foi, traz o seu pensamento, a sua dúvida, para que a gente possa aqui falar disso juntos. Eu acho que essa é a proposta. Né? Então, eu sou um cara que eu gosto de dizer o seguinte, eu estou aqui para fazer o tratamento de choque. Aquele amigo do tapinha no ombro, tá tudo certo, cara, deu errado, vamos beber, aqui você não vai encontrar. Né? E aquele amigo saudoso da infância, e aí, como é que você tá? Não, tudo bem, pai? Fica um contando da vida do outro, não, cadê eu estou fazendo isso? Ninguém pergunta do outro, né? Esse cara ele não vai encontrar, mas o cara, o amigo que dá a voadora nas costas, fala, e aí, meu irmão, como é que você vai resolver? Tá sentindo medo, e aí?
Para fazer o quê? Né? Você estava falando aí das personalidades. Quando a gente fala disso, né, para a gente clarear a expressão do corpo, o que seria a expressão do corpo através disso? É óbvio que há uma janela de pensamento. Então eu vou pensar assim, porra, você é o herói aqui agora, né? E você é a vítima. Sim. O Felipe precisa que eu seja o herói, não a vítima. Que eu conte mentira para ele, falo, não, cara, isso aí é assim mesmo, fica tranquilo, engole esse choro, vambora, você é durão, você é o cara. Acabou, meu irmão, ferrou com o garoto. Né? Agora, se eu estou aqui pronto para abrir, a gente está falando de tons de voz. Para cada ocasião, a gente tem um tom visceral, um tom emocional, um tom mental. Então, quando a gente não sabe usar o nosso próprio veículo, ele vai usar a gente. Ah, sim. Então, o cara chega, eu sou muito aberto. Cara, primeiro, eu regulo. Olha aí, olha como é que você está se sentindo agora. Estou bem. Passou. E aí, eu entro nas perguntas que, cara, aprofundam, te conectam fora do pensamento, aquelas perguntas que não têm resposta. A única forma de encontrar essa resposta é perceber o que está sentindo e qual a necessidade por trás. Com certeza. E isso causa mudança repentina, é o que faz o faixa branca se tornar logo um faixa azul. Com certeza. E o processo com faixa preta é um processo. É pular na piscina, treinar abraçada, treinar nado de costa, nado de lado, nado borboleta. Você vai somando experiências para ter uma mente mais resiliente, para ter uma mente mais forte, para ter uma mente blindada, né? Eu tenho isso no processo de mentoria, a blindagem do cérebro. Porque se você não se blindar, vai vir. Como é que você vai reagir a isso? Como é que você vai reagir? Né? E, Rafael, inclusive, boa essa pergunta, né, cara? Porque esse mundo empresarial, hoje, é uma demanda muito grande. Sim. Óbvio, né? Mas é muita gente ainda patinando, estagnado, sem saúde, perdendo a saúde, tendo conflitos familiares, tendo conflito no trabalho, não se posicionando no trabalho, né, também por medo. Claro. E seguindo nisso, sem assumir que há um guerreiro por baixo da armadura. Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, até uma pergunta pessoal minha. Quando que você despertou para isso, Rafael? O que te fez despertar para falar, caraca, peraí, meu irmão, tem um guerreiro aqui embaixo, eu não preciso ser um cara vestido da armadura sempre. O que te trouxe essa conexão com você para assumir esse outro lado seu? Primeiro, o que acontece? Primeiro, eu com 15, dos 15 aos 16, eu tive depressão. Fiquei com depressão, quase depressão profunda. E quando eu consegui sair, ali eu percebi, na verdade, que tinha um guerreiro embaixo da armadura, só que daí a armadura já tinha saído fazia tempo, né? Ficou só na carne ali. E aí o que aconteceu? Depois que eu passei por esse período, né, que eu saí da depressão, eu criei justamente aquele sentimento errado. Vou combater isso aí com o quê? Com a raiva. Depois que eu consegui primeiro sair da depressão, tudo entender o que estava acontecendo ali, por muito tempo eu sentia a raiva. Por quê? Porque daí eu comecei, tem também a ver ali com a questão da culpa. Porque eu estava culpando pessoas depois por eu ter ficado naquele estado, eu estava me culpando, então aquela culpa me gerou uma raiva muito grande. E eu comecei a botar essa raiva como se fosse a minha força motora. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei ali com os 18, 19, eu percebi que essa raiva estava me fazendo mal. Por quê? Porque estava aquele sentimento sempre com raiva, sabe? Eu tinha que estar sempre com raiva, como se realmente aquilo fosse um combustível, sabe? E pelo fato de eu estar sempre com raiva, eu não lidava bem com os meus amigos, eu não lidava bem com o trabalho, eu não lidava bem com as mulheres, não lidava bem com nada. Porque eu estava sempre naquele estado e era o machão alfa né, tipo, o relacionamento que eu tinha começava a ser, se tinha algo para discutir, já era no grito, não era no diálogo. Então, ou seja, eu não tinha controle absolutamente nenhum. E aí eu percebi que aquilo ali estava destruindo meus relacionamentos, minha vida profissional, minha vida pessoal, e eu ia acabar voltando para aquele estado que eu tinha prometido para mim que eu nunca mais ia voltar, que era a depressão. Então foi aí, com mais ou menos 19 anos,
que eu tive um estalo, que eu entendi a dita da frase, foi conversando até com um amigo meu, black metal, na época ali, e ele falando umas coisas assim, eu olhei e falei, cara, tipo, por quê? Porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, era um cara que eu achava ele extremamente inteligente. Só que daí ele acabou tomando uma decisão que, para mim, no meu conceito por mais inteligente que você seja, aliás, por mais conhecimento que você tenha, depois eu percebi isso também, que conhecimento, excesso de conhecimento não é inteligência, é simplesmente conhecimento por conhecimento. E aí eu admirava tanto ele, quando ele tomou uma atitude X, né, que eu não vou falar, que não cabe falar aqui, mas ele tomou uma atitude que para mim foi decepcionante. Aí eu olhei e falei, cara, ele não tem esse conhecimento todo que eu achava que ele tinha. E aí me veio a frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Eu ouvi essa frase desde pequeno. E querendo ou não, daí tipo hoje, depois, né, coloquei essa frase no nome do meu método por causa disso. Porque eu entendi a frase. Eu não só ouvi ela, mas eu entendi a frase. Eu falei, é verdade, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou me conhecer. Eu preciso me conhecer. E o que eu fiz? Peguei um caderninho, lembra? Tipo, era um caderninho preto e branco, assim. Comprei um caderninho, uma caneta, e todo dia eu chegava à noite, quando dava, tipo, né, uma média de 7, 8 horas que eu chegava à noite, começava a anotar quais tinham sido os meus comportamentos durante o dia e as minhas reações. E aí eu percebi que eu não conhecia nada. Absolutamente nada. Eu tinha reações que eu achava que eu não teria, porque eu me peguei sendo preconceituoso, me peguei apontando o dedo, me peguei tipo, com raiva em situações que não tinha nem porquê ter aquele tipo de reação, e eu anotava. Quando eu anotava, eu olhava e falava, esse aqui eu não quero ser. Sabe? Então eu comecei a me conhecer literalmente através da escrita, comecei a anotar ali quem que eu estava sendo, porque eu achava que eu era uma pessoa. Eu tinha certeza que eu era uma pessoa. E quando eu vi escrito por mim mesmo, eu falei, nossa, você não é nada disso que você fala. E aí eu passei a fazer o quê? Eu passei a retirar, remover da minha vida todos os comportamentos que eu estava tendo, que eu achava que não queria, que não era congruente com a pessoa que eu queria ser. E a partir desse momento eu comecei a um trabalho constante de autoconhecimento. Então o autoconhecimento, eu acho que é a chave para você realmente encontrar a sua libertação, para você saber quem você realmente é, para você saber se essas reações, né, bate com quem você quer ser, com o que você quer fazer, porque muitas vezes a gente bate no peito dizendo, eu sou assim, assim, assado, mas na prática as outras pessoas que estão à sua volta não te veem desse jeito. E se elas não te veem desse jeito, você pode ter certeza que você não é aquilo ali. Muitas vezes o próprio guerreiro não se vê do jeito que fala, né? Exatamente. Exatamente. Porque essas pessoas, uma vez um cara falou pra mim, tipo, as pessoas são espelhos de quem você é. Então se elas estão te comunicando alguma coisa, é porque às vezes você tem que dar ouvidos àquilo ali, sabe? Às vezes você tem que dar ouvido. Isso eu digo em relação a amigos, pessoas que realmente te conhecem, né? Tanto que, nossa, felizmente, depois que eu botei isso em prática, eu comecei a passar isso para outras pessoas, no meu ambiente de trabalho, sabe? Como motivação, como positividade, porque essa questão ali leva também, te faz querer, quando você percebe ali o teu verdadeiro eu e como isso faz bem para você, você realmente ser quem você quer ser, se olhar no espelho, ter orgulho de você. Nossa, isso aí é o melhor presente da vida, é você olhar no espelho e ter orgulho de você mesmo, sabe? Porque aí você realmente percebe e você vai, eu acho que isso é muito legal, porque daí você sente uma necessidade de fazer com que as outras pessoas se sintam dessa maneira também. Pelo menos, sabe? Isso aconteceu muito forte comigo. Eu comecei a sentir uma necessidade de fazer as pessoas se sentir como eu estava me sentindo. Porque eu falava assim, cara, se você perceber quem você é, se você tirar as coisas que você não quer, e tem coisas ali que, tipo, às vezes são negativas para outra pessoa, mas para você tá bom para você, e é ótimo, entendeu? Deixa isso aí,
Se algum momento você achar que tem que descartar, beleza, mas enquanto você acha que deixa ali, porque algumas coisas realmente vão te ajudar a se defender, sabe? É uma autodefesa, um mecanismo de autodefesa também. Então, o autoconhecimento, para mim, foi uma virada de chave quando eu entendi a frase ali, foi para mim, esse ponto crucial. E tudo acontece por uma razão e um fim, né, Rafael? Isso nos serve, isso nos une. Né? Eu me identifico muito, inclusive eu sei como é sentir que algo está fora do controle, está fora do lugar. Né? Eu já passei por isso também. E também me identifico de ter sido um momento interno de dor, onde a gente percebe que, opa, peraí, eu não sou tão durão quanto eu achava, né? Perdi o controle aqui. E muito legal a técnica que você falou sobre anotar. Né? Eu anoto tudo, cara. Eu faço diário, todo dia. De manhã, de tarde e de noite. Então, a anotação nos conecta ao sinestésio. Né? Então, a gente está usando o que a gente tem a nosso favor. Né? Inclusive, poucos falam sobre isso. O mundo masculino, então, poucos realmente. Né? 1% eu gosto de dizer. E a maioria continua lutando contra o que está do lado de fora, sem perceber que a vitória ela começa aqui, ó. Dentro, né? E literalmente aqui dentro, ó, timo, coração, emoção, controle babilônico, né? Então é começar a se conectar mais daqui, ver o que está vindo daqui para cá, ao invés daqui para cá, né? De baixo para cima. Então a gente assume a responsabilidade do nosso lado animal e subconsciente. Isso nos dá liberdade. Igual eu digo sempre, a maioria que me procura busca liberdade, autonomia, independência. Aí eu digo o seguinte: você quer ficar em pé ou sentado? Sentado. Então você é livre, cara. Você tem o poder de decisão. Claro. Tudo está atrelado essa decisão. E você falando sobre o autoconhecimento, eu vou até citar aqui, eu deixei até separado hoje para comentar disso, que é o que eu encontrei que me deu um start. Primeiro eu recebi uma pergunta de uma mentora minha, Grace. Né? Ela falou: Marcelo, legal, né? A gente está falando sobre jiu-jitsu, inteligência emocional, né? Sobre a herança, sobre a ancestralidade do jiu-jitsu, a essência da arte. E ela falou: Marcelo, você só quer ser faixa preta? Eu falei: caraca, peraí, eu corri tanto pela essa faixa preta. E ela simplesmente mostrou que é um começo. E ser mestre, você não quer não? Eu quero ser mestre. Eu falei: caraca, eu não quero ser mestre, né? E aí, óbvio, buscando, encontrei as palavras do mestre brasileiro Carlos Gracie, uma pessoa, um homem, né, que viveu aqui, e que foi isso que hoje a gente tem sido, foi esse 1% que assumiu quem ele é por dentro para o mundo, óbvio, pensou diferente, saiu da caixinha, deixou de ser o eu sou, né? Acho que aí mora o grande desafio do homem, parar de enrijecer naquele eu sou e começar a entender o que eu sinto. Porque a ideia é: não, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, e vai continuar assim. Deixar de ser quem você é, né? Desfragmentar esse super-ego, esse é o desafio do homem, porque ele acha que ele não vai ser homem. Ou ele vai deixar, né, de lado aquele homem que ele construiu a vida inteira, aquele, porra, o cara bravo, fortão, que levanta peso no supino pra caramba. Cara, pra mim, quanto maior o tamanho, maior a queda. A gente fala na rua. Com certeza. Isso é o que a nossa arte nos prova, né? A eficiência, o contato com a sinestesia, com os sentimentos, nos coloca à frente até em perceber o outro. Né? Eu sei quando o cara vai botar a mão aqui, eu já pego a mão dele antes. E o mestre brasileiro Carlos Gracie disse o seguinte: ali para mim começou a jornada do mestre, né? Hoje eu tenho a academia de mestre, que é para você se tornar mestre de si mesmo. Eu entendi que ser mestre é ser mestre da sua própria vida. Sim. Óbvio que isso vai te dar uma posição de liderança no que você faz, seja lá o que for. Né? E aí, tá pronto para assumir liderança? Tá pronto para assumir liberdade? Isso é responsabilidade. Né? Então o cara ele vive resmungando, mas no fundo ele não quer. Assume a responsabilidade. Claro. E o Carlos Gracie disse o seguinte: o jiu-jitsu, na sua simplicidade complexa, transformou-se na mais profunda maneira de aprender os fundamentos essenciais da vida. Eu já me perguntei, fundamentos essenciais da vida, né? Aí a gente olha para aquela roda da vida. E
Com ele, aprendi a respeitar a todos, principalmente aos mais frágeis. Claro. A ser tolerante com os intolerantes. Sim. Sobretudo, aprendi a grande lição, que foi a de me conhecer profundamente. Aí me veio essa pergunta também. Falei, me conhecer profundamente? Mas eu sou assim, eu me conheço. Aí sempre acha, vem incongruência, né? Aí vem incongruência. A gente acha que se conhece, mas percebe que tem alguma coisa ali que está fora do lugar, né, Rafael? Sim. Sim, com certeza. E assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você, por exemplo, né, como é mestre, virou mestre ali, de dar aula, de tipo, você tá numa posição de liderança, né? Nessa posição de líder, de pilar, literalmente pegar na mão, ensinar, mostrar. Qual conselho você dá para quem está nessa posição também de liderança, de ir lá, pegar a mão, de mostrar, porque quando você está nessa posição de liderança, as pessoas se sentem com uma pressão, principalmente, né, se sente com uma pressão muito forte, o homem se sente com uma pressão muito forte, como que ele vai lidar com a equipe, como que ele vai levar essa equipe, motivar, treinar, e todo esse sentido. O que você diz em relação a isso aí? Qual é o ponto que você encontrou que você pode dizer para as pessoas em relação a ser esse líder, né, que guia, que instrui, que motiva da melhor forma? Comunicação, Rafael, tudo se resume a isso. A comunicação, a relação, relacionamento, né, como se relaciona. Mas não estou dizendo para fora, não. Para dentro. Por quê? A gente erra, cara. A gente tem falhas, tanto treinando a luta, quanto qualquer outra área a gente vai errar. Como eu gosto de dizer, erros são apenas dados. Agora, se eu me alimento raiva, se eu me alimento culpa, se eu me alimento medo, se eu me julgo como errado, se eu fico inseguro porque errei ou porque recebi uma crítica, cara, não está pronto para ser mestre. Sabe por que ser mestre? Vão falar de mim, cara. Bem ou mal, vão falar. Tá pronto para ouvir? Manter a inteligência emocional dissociada daquela pessoa, né? Então, o que fica no meu conselho primeiro é buscar. Cara, estou fora de controle. Busca ajuda. Busca ajuda profissional. Esse é o desafio do homem. Ajuda, que ajuda. Cara, me dá um apoio aí. Porra, não estou conseguindo dormir, não estou controlando minha mente. Enfim, estou com medo de doença, estou com medo disso, daquilo. Buscar ajuda é o primeiro passo. Ajuda especializada. E óbvio, identificar e falar, pô, peraí, pode ser diferente. Começar a se comunicar com o amor, assumir o amor que ele tanto... Não, o homem não ama, o homem é porra, o homem chora. Então, pegar esse amor e ter esse amor aqui e se comunicar com o amor consigo próprio vai te dar autodisciplina, vai te dar disciplina, vai te dar resiliência, vai te dar firmeza na liderança, porque eu lidero pelo exemplo, não pela ordem, não pelo comando, não pela dor, pelo castigo. Né? Liderar é um desafio, sabe por quê? Porque você deve dar o exemplo. Então, voltando a falar do profissional que não vive o próprio método. Cara, incongruente. E se ele está incongruente, o mundo percebe incongruente. Provavelmente ele está tendo um desafio para jogar para fora o que ele quer, comunicar fora. Não está sendo de verdade. Né? Eu falei esses dias, eu instruo, eu formo professores, né, para dar aula também. Então, eu peguei esses instrutores e falei, sabe por que vocês, no coletivo das crianças, nesse caso, se você não lidera um grupo de criança, você não vai liderar um grupo de adultos. E nesse grupo de crianças, os adultos ficam meio tímidos, meio retraídos, meio sem saber o que falar. Mas sabe por que a gente, nesse início, no coletivo das crianças, quando bota em roda, fica um pouco sem jeito? Porque a gente é mentiroso, eles são de verdade. E eles veem quem a gente é de verdade, a gente fica meio... Né? E a primeira coisa que eu digo, verdade com as crianças, trate com a verdade, mas a verdade, sentimento, necessidade, para de querer ser o sabe tudo. Não, para você nunca dá certo. Não, porque às vezes eu pergunto falar, porque eu não lembrei hoje. As crianças reparam tudo, né? Perguntam tudo. Então é só ser criança um pouco. Sim. Tá? Sim. Sair daquela mente de adulto que fica se julgando, se punindo, se medindo, se limitando. Não pode, não pode. Vai cair, vai se quebrar.
né? Aí não dá, sou pobre. Não, eu dou atendimento a pessoas ricas que se consideram pobres. Então não é um montante, não é um montante de dinheiro. Né? Agora é dentro, é o que sente dentro que me faz rico ou pobre. Sim. Pobre de quê? Comparado ao quê? Né? Então, olha, respirar é a chave, trazer primeiro para dentro essa conexão, lidar com o que está acontecendo, sabe? Eu lido com a raiva também, até hoje, com medo também, com a culpa também. Só que eu estou aqui abertamente disposto, de guarda alta, em base, pronto para encarar. Então é se encarar, é se olhar no espelho muitas vezes, passar um tempo se olhando, olhar sua expressão. É voltar para dentro e parar de achar que o mundo porque é política, porque a minha família não tinha aquilo, porque eu não tive, aí eu sou assim. Desfaz isso, faz essa ideia. Né? Então, óbvio, se conectar com quem você é, tanto no seu lado forte, mas também no seu lado frágil, né? No seu lado emocional, te dá um poder de totalidade. Porque muitas vezes a minha sensibilidade me coloca em vantagem na luta, no combate, um cara agressivo e grande. Então ela me deixa mais calmo e reativo. O que quer. Isso que você falou da fragilidade, eu achei legal. Isso que você falou da fragilidade, eu achei legal, porque quando você não percebe esse sentimento da fragilidade, desculpa te interromper, mas quando você não percebe esse momento da fragilidade, esse sentimento, essa questão da fragilidade, na verdade não é nem que você não percebe, às vezes você ignora ele. Só que quando você percebe essa fragilidade, e você daí, digamos, né, abraça ela, tudo, o que acontece? Essa fragilidade se fortalece também. Sabe? Essa fragilidade, às vezes, que seria aquilo que você acha que é o teu defeito, se você der atenção para ela, perceba que ela vai se fortalecer. Imagina que eu fico aqui só fazendo né, tipo, treinando aqui só um braço, e deixa o braço esquerdo aqui sem nada. Poxa, meu outro braço não levanta uma sacola, entendeu? Por quê? Porque você só está fortalecendo aquele lado que você... Não, esse aqui é o meu lado forte, não vou dar bola para esse lado, sabe? E aí você acaba se enfraquecendo, né? Exatamente, Rafael, exatamente. Inclusive, a pergunta final que eu gostaria de trazer para o nosso papo de hoje, né? Ambientes de trabalho não são neutros. Ou elevam a sua energia ou drenam. A decisão de como reagir é sua. Como está sendo para você reagir hoje? Traz aqui para a gente, para que a gente possa, nos próximos episódios, comentar sobre, trazer técnicas, trazer um conceito da PNL, da autorregulação emocional, da arte marcial, né, como um todo, e também da arte de se conhecer, que é o que a gente faz aqui principalmente. Comenta aqui, deixa pra gente, joga lá no nosso direct, vai ser sempre um prazer poder contribuir para que outros homens como a gente se mantenham com a armadura. Eu tenho a minha armadura. Com certeza. Mas eu tenho mais contato com quem está por baixo da armadura. Eu continuo guerreiro quando eu tiro a armadura também. Né? Só que um guerreiro que não está em combate, está em um momento de amor com a família, está em um momento de criação com os amigos, está em um momento de contemplação com a natureza. Cara, ser durão o tempo todo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Cansa e dói. É isso aí, é isso aí. Isso aí mesmo. Bom, galera, eu queria agradecer aí a todo mundo que participou aí, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo depois. Semana que vem ou daqui 2? Bom, vamos para a semana que vem. Eu tenho agenda para a semana que vem. Então, semana que vem a gente está junto aqui, com certeza. Com certeza. Então, semana que vem vamos voltar aí com esse assunto aí. E eu acho que uma coisa interessante da gente trazer aí pro próximo é justamente a questão do relacionamento, como você se relaciona tanto com os seus amigos, como, né, com seus familiares, sua esposa, como que isso funciona e como que você controla, né, as suas emoções em relação a isso. Porque as dificuldades, às vezes, que os homens têm de se relacionar, ele tem muito a ver em relação à validação, né?
Porque o homem, muita gente não percebe, mas a gente, quando criança, tem uma pressão muito forte em relação a você vai ser o provedor, você vai ser o dominante, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então o machismo ainda, ele toma conta de uma maneira muito forte no nosso meio, e ele acaba também gerando alguns tipos de sentimento que acabam dificultando o relacionamento. Então acho que isso seria bem interessante a gente trazer para a Maravilha. Vai ser um tema incrível. Eu adoro relacionamento, principalmente isso conosco, né? Porque o homem é machista com ele próprio. Então vai ser bem legal poder tirar essas limitações aí, falar um pouco dessas limitações também, né? Ajudar, contribuir com os próximos aí também, guerreiros possam se comunicar de uma forma gentil consigo próprio, cara, porque o relacionamento começa interno, né? A comunicação começa interna, a gente externaliza o que a gente é por dentro. Então, se está bem por dentro, a gente entrega coisa boa também, energia boa, né? E quando a gente está forte nessa energia boa, seja num ambiente de trabalho tóxico ou não, qualquer meio que a gente vive, a nossa energia prevalece no ambiente. Com certeza. A gente que acaba impactando positivamente quem está por perto, seja no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar. Beleza? Feliz, irmão. Alegria nesse segundo episódio aí do nosso podcast. Da Armadura. E bora pro próximo. Com certeza. E ó, não se esqueça de praticar respiração, né, nos momentos ali, tirar a personalidade que você tem que tirar no horário certo, no momento certo. Pratique a atenção plena, tá no momento, autoconhecimento, tudo isso aí que a gente falou hoje que vai te ajudar muito. Bora dar uma técnica aqui pra gente fechar, Rafael? Vamos. Vamos fazer aqui, vamos fazer junto. Vamos dar um exemplo. Ó, aquece a mão aqui e puxa o ar. Quando soltar o ar, solta um som e abre a boca assim, ó. Ao invés de fazer isso, ó. Aqui eu limitei, aqui eu relaxei. Esvazie bem. Esquece lá. Já percebe como é que você está agora. Aquele suspiro que o ombro desce. Agora eu vou trazer a mão e vou esticar meu rosto, principalmente na região dos olhos. Vai soltando bem o ar. Respira. Estou passando por aquele momento de tomar uma decisão. Estou meio tenso. Vou trazer essa conexão. Levo minha cabeça, estico minha testa aqui, ó. Boa, desço a mão no pescoço um pouco. Ó. Vou dar uma apertada no pescoço e respirar. Boa, agora eu vou estimular meu trapézio aqui. Vou dar uma bombeada nele enquanto eu solto o ar. Vou pro outro lado. Vou soltando. Desfaço o movimento e paro. Posso até botar a mão no coração para ver ali o que eu estou sentindo, qual seria a melhor decisão. Olhar de fora toda a situação que eu estou lidando. E olha como é que já dá um sentimento diferente. Com certeza. Olha essa sensação. Com certeza, de leveza. Parece que tem que fazer assim com o corpo, ó. Dá um respiro, sair ali na água, né, cara? Com certeza, ó, dá uma leveza imediata. Dá um tapinha, às vezes é bom falar, vambora, cara, você consegue. Vambora. Calma, você é bom, certeza. Do seu jeito. Com certeza. Um abraço, galera, um abraço, Rafael. Um abraço. Até o próximo episódio. Nos vemos semana que vem.